Beleza, pessoal. Dando sequência então na nossa série de vídeos, né? Esse é o vídeo 2, tá? O vídeo 1 foi aquele vídeo introdutório, tá? Que eu já enviei para vocês. E agora, o vídeo 2, a gente vai dar sequência ao nosso estudo das leis de Newton, tá bom? Eu lembro nas nossas aulas presenciais, um comentário que eu fiz logo no início do estudo desse capítulo, eu afirmei para vocês o seguinte, né? Que o objetivo da mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, é compreender o movimento das coisas na natureza. Tá? Isso a gente já começou a fazer lá no capítulo de cinemática. A gente definiu uma série de grandezas, né? Velocidade instantânea, aceleração, deslocamento, enfim, referencial. Uma série de grandezas, uma série de elementos que permitem estudar os movimentos. Mas em nenhum momento a gente teve uma preocupação com a causa dos movimentos. Então eu simplesmente falava para vocês, olha gente, eu tenho um corpo aqui que está com uma certa aceleração e eu quero descrever o movimento dessa coisa. Mas em nenhum momento eu falei o que está causando, o que está promovendo aquela aceleração. Tá? Aqui no capítulo de leis de Newton, a gente vai entender as causas dos movimentos. Né? Quando a gente for ver a segunda lei, daqui a pouco, a gente vai ver que o que causa aceleração num corpo, né? O que modifica o movimento de um corpo é uma força resultante. Tá? Então, uma força ou um conjunto de forças somadas, né, vetorialmente aplicadas no corpo, promovem a aceleração dele, tá bom? Então as leis de Newton são chamadas de leis do movimento. Elas vão determinar para a gente as causas dos movimentos, tá legal? Então, são as três leis, a gente começa com a terceira, depois a primeira e depois a segunda, tá? Outra coisa, pessoal, eu lembro que também nas nossas aulas presenciais, eu apresentei um PowerPoint para vocês com algumas ilustrações, né? Então, eu vou enviar esse PowerPoint para vocês, se é que eu não fiz isso. Então, vocês dão uma olhada nesse PowerPoint e aí sim, lá tem um resuminho, né, disso tudo aqui que eu vou falar. Algumas coisas a gente já falou na aula presencial. E vamos retomar a partir daqui, tá bom? Então, vejam lá o PowerPoint e aí voltem aqui para o vídeo, tá? Então, a gente começou o nosso estudo das leis de Newton com a terceira lei, que é chamado princípio de ação e reação, né? Esse princípio de ação e reação, ele simplesmente diz para a gente que as forças atuam na natureza aos pares. Para cada força que a gente chama de ação, existe uma reação de mesma intensidade e direções contrárias. Né? Então, há esse exemplo clássico aqui. Né? Se você dá um soco na parede, ou se você empurra a parede, você faz uma força F, que é a ação, a parede reage e faz exatamente a mesma força em você, que é a força de reação. Mesma intensidade, direções contrárias. Tá? Então, as forças da natureza atuam aos pares e os pares de ação e reação nunca atuam em um mesmo corpo, sempre em corpos distintos. Isso aqui a gente também já tratou. Tá? Lembrando, então, a grandeza fundamental, né, na dinâmica é a força, a grandeza força, né, que mede a interação entre os corpos. E como que a gente mede força no sistema internacional? A gente usa a unidade M maiúsculo, né, que é o Newton. Então, por exemplo, peso de um corpo. Como que a gente define a força peso de um corpo? Produto da massa pela gravidade. Massa vezes gravidade em unidades é quilograma, gravidade em unidades, né, no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Esse troço todo a gente chama de Newton, tá bom? E algumas interações especiais que a gente já tratou lá naquele PowerPoint, né, nas nossas aulas, essas interações especiais são interações que vão aparecer o tempo todo nos nossos problemas e que recebem nomes particulares. Né? Então, por exemplo, a força-peso, que é essa aqui, a força gravitacional, força normal exercida por uma superfície num corpo. Força normal é simplesmente o seguinte, digamos que você tenha, né, um corpo que está apoiado numa superfície horizontal. Por causa do peso, esse corpo comprime a superfície, consequentemente, a superfície comprime o corpo. Tá? E a força a força de compressão de uma superfície num corpo é sempre perpendicular à superfície. Esse nome normal é o sinônimo de perpendicular. Tá? Então, um vetor é normal a uma superfície. Significa dizer que esse vetor faz 90 graus com a superfície. Né? Então, esse exemplo aqui, ó, a superfície é a minha mão, ela exerce uma força vertical para cima, atuando nesse pincel. E essa força é 90 graus com a superfície. Tá? Então, isso sempre acontece. Tensão em uma corda é a força de esticamento de uma corda. A gente já vai aplicar isso aqui num exemplo. Né? Você tem uma corda esticada
e dois corpos amarrados na extremidade dela, a força com que a corda puxa esses corpos amarrados na extremidade dela é justamente a tensão. É a força de esticamento da corda. Tá? E força de atrito que surge entre dois corpos devido às imperfeições ou irregularidades microscópicas entre eles. Né? Então, tipicamente, né, um exemplo, quando você está empurrando uma caixa numa superfície que não é muito bem polida, à medida que você vai empurrando esse corpo, você vê que existe uma força que resiste ao movimento. Tá? Essa força que resiste ao movimento de arrasto é chamada de força de atrito. Em particular, nesse exemplo, né, de você estar empurrando uma caixa, o atrito que atua, a gente já vai ver isso, chama atrito cinético. Tá? A gente vai estudar atrito estático e atrito cinético. Mas, em geral, atritos são forças que resistem ao movimento devido às imperfeições entre as superfícies. Tá? Tipicamente é isso que acontece. Bom, isso tudo aqui, então, é a terceira lei e um resuminho das interações especiais. Aí, sobre a primeira lei, a gente já andou tratando um pouco, né? A gente já falou, a gente parou exatamente nesse ponto, né, nas nossas aulas presenciais, é a chamada lei da inércia. O que é a lei da inércia? Ela enuncia o seguinte, né? Se o somatório vetorial de todas as forças que atuam num corpo for zero, ou seja, se não há força resultante atuando no corpo, então esse corpo vai ficar parado, se ele já estava parado, ou vai ficar em movimento retilíneo uniforme, se ele já estava em movimento. Tá? Então, essa tendência do corpo permanecer em repouso ou permanecer em movimento, essa tendência é chamada de inércia. Tá? Então, eu já dei esse exemplo para vocês, né, lá nas nossas aulas. Imagina que você está lá dentro do ônibus, está, né, carregando lá um monte de coisa, não está encostado em nada, né? E aí, do ponto de vista de uma pessoa que está fora do ônibus, você está com a mesma velocidade do ônibus. Você está caminhando junto com o ônibus. Então, você está lá carregando um monte de coisa, de repente o ônibus bate ou freia bruscamente. O que acontece? Você sai tropeçando, sai catando cavaco ali, até você trombar em alguém ou trombar numa cadeira. Quando isso acontece, quando você tromba em alguém, por exemplo, você aplica uma força na pessoa, a pessoa aplica uma força em você, aí atua uma força resultante em você e você atinge o equilíbrio, né? Você atinge o repouso. Mas enquanto não existir uma força resultante atuando no seu corpo, você vai continuar em movimento, porque você já está em movimento antes do ônibus frear. Então, essa tendência do seu corpo permanecer em movimento é devido à inércia. Tá legal? E a propriedade física, né, associada à inércia é a massa de um corpo. Tá? Então, é claro, né? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é você, por exemplo, acelerar um corpo de 100 kg que está em repouso do que acelerar um corpo de 10 kg que está em repouso. Né? Porque a inércia de um corpo de 100 kg, essa tendência do corpo de 100 kg permanecer em repouso é muito maior do que de um corpo de 10 kg. Tá legal? Então, a primeira lei é isso aqui. A gente já fez um exemplo nas nossas aulas presenciais. Esse aqui é um outro exemplo que a gente vai resolver agora. Tá? Uma outra aplicação da primeira lei. O que é essa outra aplicação? Digamos que você tem o seguinte. Você tem um sistema aqui com 3 cordas ideais. Tá? São cordas de massa desprezível, para simplificar os nossos cálculos. Tá? Aí você tem um bloco de massa M, pendurado aqui nesse nozinho. Você tem uma corda esticada, uma corda 1, e uma outra corda esticada 2. Né? Então, essa corda ela sofre uma tensão T1 ao longo do comprimento dela, e essa força que sofre uma tensão T2 ao longo do comprimento dela. E eu quero achar quanto que vale T1 e T2. Tá? Ou seja, com qual intensidade a corda 1 está sendo esticada e com qual intensidade a corda 2 está sendo esticada. E sabendo que essa corda 1 ela exerce um ângulo θ com a horizontal. Tá? É muito importante, gente, em qualquer problema envolvendo leis de Newton, a primeira coisa que você tem que fazer é um diagrama de forças. Tá? Então você vai pegar um ou mais corpos, né, do seu sistema que você está estudando e representar as forças que estão atuando nele para aí sim responder o que está sendo perguntado. Tá? Então, aqui uma estratégia interessante nesse exemplo é a gente trabalhar com esse nozinho aqui. Ó. Por quê? Aqui você tem o peso desse cara, está atuando nele, a tensão exercida por essa corda nesse ponto e a tensão da corda 2 nesse ponto.
Então você tem 3 forças atuando nesse cara. Então eu vou analisar as 3 forças que estão atuando nele e aplicar a primeira lei. Ele não está em repouso? Se ele está em repouso, o somatório vetorial dessas 3 forças, T1, T2 e peso, tem que ser 0. Tá? Então essa é a estratégia que eu vou seguir. Então a primeira coisa, diagrama de forças, vou representar nesse corpo aqui, nesse nozinho que está juntando as 3 cordas. Tá? Então vamos começar por ele. Então está aqui o ponto, né? Já vou logo de cara representar aqui para baixo o peso do bloco Mzinho. Então tem uma força para baixo, Mg. Beleza? Bom, vamos analisar agora a corda 2. A corda 2 está esticada. Uma corda, pessoal, ela sempre puxa as coisas que estão amarradas na extremidade dela. Então, por exemplo, essa corda, ela puxa para a esquerda essa parede e ela puxa para a direita esse nozinho. Então aqui, ó, nesse ponto, nesse nozinho, eu tenho uma tensão T2 para a direita. Exercida pela corda 2. Tá? Uma corda flexível, ela nunca empurra as coisas, ela sempre puxa as coisas que estão presas na extremidade dela. No caso, então, ela puxa para a direita esse nozinho e puxa para a esquerda essa parede. Tá? E agora, bom, e outra coisa, né? A tensão, o vetor tensão, ele é sempre, como essa corda é ideal, ele é sempre paralelo à própria corda. Então, eu vou fazer a mesma análise agora para a tensão T1. A corda T1 está inclinada aqui, ela está esticada, então ela vai puxar nessa direção a parede e vai puxar nessa direção o nozinho, que são as coisas que estão amarradas na extremidade dela. Então aqui, ó, eu vou ter a tensão T1 inclinada, assim, dessa forma. Tá legal? Então o T2 é uma força horizontal, Mg é uma força vertical para baixo e o T1 está inclinadinho. Tá legal? Então eu sei pela primeira lei, como esse ponto aqui está em repouso, o somatório vetorial dessas 3 forças tem que ser 0. Qual que é a estratégia que eu vou seguir aqui? Vou representar esse sistema, vou representar esse conjunto de forças no sistema de coordenadas. E analisar todas as forças que estão na horizontal vão se cancelar, todas as forças na vertical também vão se cancelar. Tá? Então eu vou desenhar um eixo Y e um eixo X, e junto com esse ângulo θ aqui, vou fazer a decomposição do T1 e resolver o problema. Tá? Então eu vou traçar um eixo vertical aqui, passando pela força peso, eixo Y, e o eixo X para cá. O eixo X dessa forma. Beleza? Gente, só um parênteses aqui, eu estou achando estranhíssimo dar aula para uma câmera ao invés de uma turma de 30 a 40. Então eu vou dar umas falhadas aqui de vez em quando, porque meu cérebro ainda não se adaptou nisso. Eu não estou acostumado a olhar para frente e não ver ninguém mexendo no celular, ninguém conversando, ninguém fofocando, mandando bilhetinho. Eu não estou acostumado com isso. Né? Eu não estou acostumado com esse silêncio todo, esse isolamento todo aqui. Né? Então é muito esquisito, mas vamos lá. Né? Eu vou me adaptar. Eu acho que a partir do 3º, 4º vídeo, eu acho que eu já vou estar mais ambientado. Tá legal? Então vamos ver, gente. Para eu decompor a tensão T1, eu vou precisar ou desse ângulo ou desse. Né? Vamos voltar aqui na geometria do problema. Olha só, o meu eixo Y é esse aqui, que eu acabei de traçar, né? Só para a gente se orientar. E o meu eixo X é aqui. Beleza? Então olha só, gente. Eu tenho esse ângulo θ aqui e eu consigo descobrir facilmente quanto que vale esse outro ângulo aqui. Ó. Porque olha só, eu tenho essa reta, né, essa direção, tenho essa direção, então são 2 direções paralelas, e uma transversal. Olha só, tenho uma paralela aqui, uma paralela e uma transversal, certo? Esse ângulo aqui, ó, é o θ, é o ângulo entre a horizontal e a corda, T1, a corda 1, né? Ângulo entre a horizontal e a corda 1. Se esse ângulo vale θ, quanto que vale esse ângulo aqui? Ó?
Não vale θ também? São ângulos alternos internos. Né? Ângulos alternos internos são congruentes. Tá? Tem o mesmo valor. Então, esse ângulo aqui de baixo, eu vou trabalhar com ele, esse cara é o meu θ. Agora sim, eu consigo projetar o T1 no eixo Y, no eixo X e fazer a contabilidade. Tá? Então, o T1, a projeção dele vertical é essa aqui, ó. Esse é o meu T1Y, ou a componente Y do vetor T1, e essa outra componente aqui é o T1x. Componente horizontal do vetor T1. Aí fica fácil agora decompor, né? Vamos pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, vamos achurar ele aqui, e vamos trabalhar com ele, né? Então vamos ver. Vamos começar com o T1x. Aliás, vamos começar com o cosseno desse ângulo θ, né? O cosseno de θ é cateto adjacente, que em módulo é o T1, né? O valor absoluto dele. Aliás, T1x, né? É o T1x sobre a hipotenusa T1. Então, o meu T1x, a componente x do vetor T1, é simplesmente T1 cosseno θ. T1x é igual a T1 cosseno de θ. É o T1 cosseno, né? É a componente que vai com o ângulo, né? Então ela depende do cosseno do ângulo. Tá? É o cateto adjacente, cosseno de θ. Tá? Então o seno de θ vai me dar o T1y. Seno de θ vai me dar o cateto oposto aqui, que é justamente o T1y. Né? O seno de θ é o cateto oposto, que tem o mesmo tamanho do T1y. Então vai ser T1y sobre T1. Então, o meu T1y é T1 seno de θ. Então, deixa isso aqui guardado. Então, uma vez que eu faço a decomposição do vetor T1, eu esqueço agora o vetor T1 e vou trabalhar só com as componentes dele. E agora está fácil, né? Porque as forças na vertical aqui se cancelam, por causa da primeira lei, e as na horizontal também se cancelam. Então, como esse ponto aqui está em repouso, eu posso afirmar que o T1y é numericamente igual ao mg, em módulo que esses vetores são iguais. Né? Então, o meu T1y tem que ser igual ao peso mg. Mas quem que é o meu T1y? T1y é esse cara aqui, ó, T1 vezes seno de θ. Então, T1 seno de θ, T1 vezes seno de θ tem que ser igual a mg. Então, o T1, o módulo dele, né, T1, que é uma das perguntas do problema, T1 é igual a mg sobre seno de θ. mg sobre seno de θ. Né? A massa eu conheço, é um dado do problema, e o ângulo também, então fechou o T1. Né? Para achar o T2, eu vou igualar agora o T2 com o T1x, tá legal? Aqui, né, os dois têm que ter o mesmo módulo, ficou meio mal desenhado aqui, né? O T2, ele, na verdade, é assim, ó, né? Tem que ter o mesmo módulo do T1x. As forças na horizontal têm que se cancelar. Então, meu T1x é numericamente igual ao T2. Mas quem que é o meu T1x? T1x é T1 cosseno θ. Então, T1 cosseno tem que ser igual ao T2. Tem que ser igual ao T2. Então, T2 é T1 vezes cosseno. Mas quem que é o meu T1? O T1 eu já sei quanto que ele vale.
né? Tá aqui, ó, eu já achei. Então, isso implica que T2 é igual a T1, que é esse cara todo, vezes cosseno de θ. Então, vai ficar mg sobre seno de θ vezes cosseno de θ. Então, finalmente, o T2 ele é igual então a mg com seno sobre cosseno é tangente. Então, o inverso, né, cosseno sobre seno, é o inverso da tangente. Então, vai ficar mg sobre tangente θ. mg sobre tangente θ. Então, de novo, resposta dada em termos de variáveis que eu conheço, né? No caso, a massa e o ângulo θ. Beleza? Então, esse foi o vídeo 2. O vídeo 3 eu vou fazer outros exemplos, tá legal? Vou interromper o vídeo um minutinho agora.